Olá, família geminiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer um anjo que irá reger energeticamente esta mesa para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você geminiano, um presente para você geminiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos o Cavaleiro de Ouros. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos uma Rainha de Paus. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um Rei de Copas. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o Cavaleiro de Ouros, nós temos o 7 de Ouros. Ainda nesta vibração, nesta energia, temos também o 9 de Copas. Sobre a Rainha de Paus, nós temos a carta do 8 de Ouros. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também o Arcano Maior de número 11, a carta da Justiça. Sobre o Rei de Copas, nós temos a Temperança, o Arcano Maior de número 14 e também a carta do Sol, o Arcano Maior de número 19. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Cavaleiro de Ouros, nós temos a carta do coração. Sobre a Rainha de Paus, nós temos a carta dos pássaros. E sobre o Rei de Copas, nós temos a carta do Sol. Bem, a energia do presente ela será regida, pelo Cavaleiro de Ouros, e esse Cavaleiro de Ouros traz consigo a energia da amorosidade, o coração, pedindo aqui para você centrar um pouquinho em você. Mas aqui nós temos questões ligadas ao campo material. Então, esse Cavaleiro de Ouros traz proteção, uma energia de proteção sobre nós. Aqui nós temos uma energia masculina, um amigo leal ao qual nós podemos confiar, só que o tarô pede para que você faça movimentos cuidadosos e cautelosos quando se envolve aqui com a energia financeira, com a energia material. A necessidade aqui de fazer planos com mais lentidão, não se apressar. Então, essa necessidade aqui de proteger os teus investimentos, de proteger a tua energia material. Aqui no presente nós temos muita lealdade dos amigos para contigo, porque abaixo nós temos também uma energia do 9 de Copas, trazendo essa conexão um pouco mais profunda com a energia dos amigos, mas aqui é busca pela riqueza e pela estabilidade material, A mente ela deve estar aplicada um pouco mais nestas questões, onde você foca nesta conquista financeira, mesmo que o fluxo material e financeiro ele esteja um pouco lento,
mas ele é contínuo e você deve focar toda a sua energia nessa materialização, nessa concretização das questões ligadas aqui ao campo material, onde você irá se colocar em primeiro lugar. Os amigos trarão esta satisfação, né? Eles irão aqui oferecer tudo que a vida pode te proporcionar, nesse sentido mesmo de auxílio. Então, eles vão se doar aqui 100% para você, trazendo essa saciedade emocional, os desejos sendo realizados. Então há aqui riso, folia, soma, e você cercada de bons amigos e de muita boa sorte, trazendo esse foco, como eu disse anteriormente, nas questões materiais. Mas essas questões materiais é um jogo de espera, porque nós temos o 7 de ouros. Então é aquilo que nós estamos plantando aqui no nosso presente para que nós possamos colher no futuro. O progresso é lento, então nós devemos observar o crescimento das coisas, prestar um pouco mais de atenção aos detalhes. Então aqui tem empenho, trabalho árduo, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então nós estamos aqui aguardando um resultado final de tudo aquilo que nós estamos plantando agora. Mas há necessidade aqui de cuidar um pouco mais do teu cotidiano. Então você está muito focada nas questões materiais, profissionais, no teu crescimento e na estabilidade financeira, mas você precisa aqui de momentos de diversão, estar com pessoas amigas, até para que você possa soltar um pouco essa preocupação excessiva em relação às questões materiais. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Na casa 2, na energia do passado ou acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos a Rainha de Paus, a beleza fluente do fogo sobre a energia dos pássaros. Aqui é uma energia carregada de fofoca, mesmo que esteja atrelado a momentos de muita diversão, só que você estará aqui extremamente sedutor, sedutora, trazendo esse carisma, essa beleza que há dentro de você. Há convites aqui para eventos de cunho social. Se esses convites chegarem até você por pessoas que você já conhece, aceite, se expresse, esteja entre pessoas, porque você irá atrair aqui, através do teu magnetismo pessoal, expansão, crescimento. Então há esse processo aqui de irradiar a sua luz de dentro, nesse sentido de alimentar desejos, paixões, extraindo o melhor de si, bem como o melhor das outras pessoas. Então aqui é o desejo dos outros para conosco. Então você precisa estar, entre pessoas, até para que você possa irradiar toda essa luz, todo esse brilho, mas também há aqui uma necessidade de transitar, eu diria assim, entre o mundo espiritual, o mundo material, e não dar tanta atenção à fofoca, a disse-me-disse, em algum tipo de evento ou encontro. Nós temos o 8 de ouros, que é uma habilidade, um talento que nós precisamos revisitar. Então é a prática, e essa prática ela traz um processo de perfeição. Às vezes tem uma proposta que chega até nós, só que nós não aceitamos essa proposta porque achamos, que nós não dominamos essa habilidade, mas é pelo contrário. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve essa habilidade. Então é um processo de perseverança, de dedicação, de trabalho árduo, treinando e aprimorando essas habilidades que já é intrínseca dentro de nós. Então é um processo aqui de aperfeiçoamento. Quanto mais eu faço, mais eu me apaixono por aquilo ao qual eu estou fazendo e trago o crescimento material almejado, desejado por mim.
Ainda nessa perspectiva do passado, influenciando o nosso presente, nós temos a justiça, o arcano maior de número 11, que traz aqui uma influência do signo de Libra sobre nós. Então, é preciso aqui equilíbrio, a honestidade e decisões responsáveis dentro das nossas relações. É como se alguém estivesse aqui sendo totalmente desonesto, né, conosco. Então, sobre os seus reais sentimentos, sobre os seus reais desejos. Então, alguém aqui trapaceando. Então, requer que a gente preste um pouco mais de atenção, porque você está trazendo aqui a verdade, né, como causa maior, sendo sincera, honesta consigo, para que você possa ser sincero, honesto com essa outra pessoa. Então, você é um pouco mais centrado, trazendo a energia da justiça, a moralidade, a lei e a ordem. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o particular, né? É uma leitura para o coletivo, né, do signo de Gêmeos, mas se você quiser uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Seja uma leitura por chamada de vídeo, seja por áudio e fotografia, isso vai depender diretamente das suas escolhas. Nessa perspectiva de futuro, nós temos o Rei de Copas sobre a energia do Sol, trazendo a verdade, a iluminação, a cura, né, de feridas emocionais. Então, você trazendo aqui uma energia de compaixão, eu diria aqui, mas cuidado com essa preocupação excessiva com o masculino. Aqui pode ser o companheiro, mas também pode ser uma pessoa amiga. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Então, cuidado com a preocupação excessiva para com os outros. Então, nós temos aqui uma atividade emocional muito exacerbada. E aí você pode nutrir, né, essa preocupação, se transformar no instrumento de raiva, né, e você precisar aqui dominar um pouco mais o teu campo emocional. Então você tem que focar na tua pureza emocional. Como eu disse anteriormente aqui na casa 1, a amorosidade para consigo. Então você precisa se conectar um pouco mais com tua espiritualidade, ou com um terapeuta da tua preferência, para que essa pessoa possa te auxiliar, principalmente nesses embates com o masculino, na perspectiva de futuro. Então você precisa respirar, porque é como se essa pessoa aqui fosse tirar você do seu centro, mas isso só vai acontecer se de fato você assim o permitir. Então pode ser aqui um parceiro profissional, pode ser um colega, um amigo ou até mesmo o companheiro. É tanto que abaixo nós temos a temperança, o arcano maior de número 14, que traz, né, a influência do signo de Sagitário. Então aqui pede um pouquinho de moderação, de cuidado, para que você possa evitar excessos. Pede também para que você siga um pouco mais o teu processo intuitivo. Aqui é mediação, né? A gente misturando abordagens diferentes, sendo um pouco mais eclético. Então, é unificação de forças opostas para que nós possamos criar algo. Mas há necessidade aqui de ouvir e entender o outro como o outro é. Então, é apreciar as diferenças, o oposto, né? E tentar compreender essas questões e fluir aqui de forma mais segura com essas diferenças. Às vezes a gente tenta modificar um aspecto negativo nas outras pessoas, mas essa outra pessoa não vai querer mudar. Então você só pode mudar a você mesmo, a você mesma. Então não tente impor nada aqui sobre alguém, porque essa pessoa não quer mudança. Há uma questão de que essa conexão amorosa é um processo.
esse processo ele se constrói com calma e moderação, porque a temperança traz a harmonia, o equilíbrio emocional, a paciência, também dentro destas relações. E ainda nesta perspectiva de futuro, nós temos o Sol, o arcano maior de número 19, o Sol e a carta, né, do baralho cigano, o Sol. Então, iluminação, revelação, a verdade aqui como causa maior. Então, o Sol é a energia da alegria, da clareza, do sucesso, né, do prazer. Então, é o respeito, é a harmonia dentro dos relacionamentos. Então, a perspectiva de iluminar todas as mentiras e enganos que os outros aqui mantêm escondido de nós. Então, é uma consciência, né? Um despertar, trazendo mais alegria e felicidade ao nosso cotidiano. Então, nós estaremos aqui expulsando toda a ignorância, toda a falsidade que estiver atrelada à nossa energia, para que a gente traga aqui mais momentos de muita boa sorte, de prosperidade e de felicidade. Então aqui nós temos realização e superação. É nesse sentido, uma nova fase, mas que você não deve permitir que esta energia, esta vibração do Rei de Copas te tire do teu centro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 36, Menadel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 25 e a mensagem diz o seguinte: este anjo ajudará você a manter contato com as pessoas que não vê há muito tempo. Peça-lhe ajuda para resolver qualquer problema que você não encontra solução. Invoque este anjo para encontrar emprego, objetos perdidos e a manter seus bens materiais. Menadel, anjo de número 36, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 25. Bem, você que já nos acompanha há algum tempo, nós estamos fazendo algumas mudanças nas postagens dos nossos vídeos. Nós iremos postar agora da sexta à segunda, então vídeo sexta, sábado, domingo e segunda, sempre começando pelo signo solar. Por exemplo, o Sol agora está em Virgem, então nós iremos começar a postar em Virgem e terminar no signo de Leão, tá? E desde já espero que você compreenda o processo, também para diminuir aqui a carga de trabalho e de edição. Se você também quiser um mapa cabalístico pessoal, uma numerologia, né, do teu nome e da tua data de nascimento, para que você possa se compreender um pouco mais, analisar o triângulo invertido de vida, analisar se há sequências negativas no teu nome, se há algumas questões ligadas à missão de vida que você precisa adentrar um pouco mais nela, entender o teu processo kármico. Então entre em contato conosco que eu te passarei aqui maiores informações sobre o mapa numerológico pessoal. Desde já, gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e até breve.